Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Mais um final de semana chegou aí para nós. E a minha oração é que o Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Que o Senhor Jesus abençoe o seu final de semana. Amém? E nós estamos aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, né? Quando nós vimos ali a queda de Pedro. E Deus ardeu em meu coração para trazer aqui o levantar de Jesus na vida de Pedro. Amém? O título que eu coloquei aqui dessa mensagem é: a queda na vida de um homem não é o seu fim. Pedro caiu, Pedro até se prostrou, entristeceu, mas Jesus perdoou a Pedro. Nós vimos no vídeo anterior que Pedro negou Jesus ali 3 vezes, né? E mesmo assim, Jesus, após ter ressuscitado, ele perdoou, né? Perdoou ali a Pedro, a Simão Pedro. Porque Jesus teve ali um propósito para se cumprir através da vida de Pedro. Então, quando Deus tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, ainda que essa mulher, ainda que esse homem caia, ele não vai ficar prostrado. Lembra que nós falamos na mensagem anterior? Então nós vimos a queda de Pedro. Agora nós vamos ver o levantar de Jesus na vida de Pedro. A queda de Pedro não foi o fim para a vida dele. Amém? E Jesus perdoou a Pedro. Porque Jesus tinha um propósito para se cumprir na vida de Pedro e através da vida dele. Amém? Então abra a tua Bíblia aí comigo no livro de João, capítulo 21. Do versículo 14 em diante, nós vamos ver aqui pela 3ª vez, né, que Jesus aparece ali aos seus discípulos. Jesus já tinha aparecido para os seus discípulos nesse capítulo anterior, quando eles estavam ali na praia, né? Aí Jesus aparece para eles e pergunta se eles tinham ali algo para comer, né? E aí eles falaram que não. Jesus fala com eles: lançam a rede. Né? Aí eles lançaram a rede e colheram ali muitos peixes. E ali houve o jantar ali, né? Que Jesus jantou ali com seus discípulos. E aqui no versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. No livro de João, capítulo 21, nesse versículo 12. Mas nós vamos ver do versículo 14 em diante. Amém? Diz assim: e já era a 3ª vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, pela 3ª vez que Jesus ele se manifestou ali aos seus discípulos, após ele ter ressuscitado ali dos mortos. E ele disse algo importante para Pedro. Vamos ver aqui o que ele disse para Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Em alguma tradução vai estar escrito: apacenta as minhas ovelhas. Diz mais aqui no 16: tornou-lhe dizer na 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, né? Que é o mesmo que cordeiros aqui, né? Disse-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Amém? Até aqui, nós estamos vendo aqui a outra chance, né, que Jesus está ali oferecendo a Simão Pedro. Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? As 3 vezes Simão Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes. Mas na 3ª vez Pedro entristeceu-se. Não foi o que nós vimos aqui? Por ter lhe dito a 3ª vez. Quantas vezes que Pedro negou Jesus? 3 vezes. Jesus chega até Pedro e fala 3 vezes essa pergunta: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, ele tinha ali um propósito para ser cumprido ali na vida de Pedro. Então a queda de Simão Pedro ali ao negar Jesus não mudou o propósito de Jesus na vida de Pedro. E assim é na vida de um escolhido de Deus, de uma escolhida de Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado. Deus tem propósito ainda para cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Ai, mas o meu parente, o meu filho, minha filha, aqueles familiares meus, eles não querem saber de Jesus, eles não querem saber de ouvir, nem sequer falar da palavra do Senhor, mas Deus tem um propósito na vida deles também. Ai, mas fulano já caiu, Bertano já caiu. O cair é do homem, o levantar é do Senhor Jesus. Pedro aqui caiu ao negar Jesus. O que Jesus fez na vida de Pedro? Ele perdoou a Pedro porque ele tinha propósito na vida dele. E você, meu irmão que está aí vendo esse vídeo, você, minha irmã que está vendo esse vídeo, ai, Luciana, eu caí, eu fui muito longe, eu pequei muito contra Deus. Será que ele pode me perdoar? Ele sim perdoa. Basta você ter a atitude de se arrepender, porque o que te separa de Deus é os seus pecados, é as transgressões. O que te separa de Deus é o seu pecado, é você transgredir as leis do Senhor, a palavra do Senhor. Mas Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você venha até Ele, Ele te oferece o perdão, porque Ele tem propósito na sua vida. Não é essa queda aí que vai parar o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? A queda de Pedro não parou, não anulou o propósito que Jesus tinha na vida dele, que Jesus chamou a Pedro, né, para ele ser um discípulo dele, um seguidor dele, um pregador da tua palavra, um pregador do teu evangelho. E foi isso que aconteceu. Nós vamos ver aqui mais à frente o que aconteceu na vida de Pedro. Então Pedro aqui, Jesus, né, chegou até ele e falou: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, que é a mesma coisa das ovelhas, né? Então, o propósito de Jesus para a vida de Pedro, era maior do que o erro dele, era maior do que a queda dele. Amém? Então, se você caiu, se você se desviou, se você está aí pensando que não há jeito para você, que Jesus ele não te perdoa, que Jesus ele não quer te salvar, coloca no seu coração nessa noite: Ele veio te salvar, Ele veio te perdoar, Ele quer te purificar, Ele tem propósito na sua vida. Essa queda que você sofreu aí, basta você se arrepender, basta você se achegar aos pés dEle, porque se Ele tem propósito na sua vida, essa queda não vai anular o propósito que Ele tem na sua vida. A queda de Pedro não anulou o que Jesus tinha para a vida dele, e isso Ele quer fazer na sua vida também, meu irmão, minha irmã. Você que está aí
aí do outro lado assistindo esse vídeo. Ai, mas a minha queda foi muito grande, eu fui muito longe, eu não consigo voltar. Sim, você consegue. Como? Se arrependa. Peça ao Senhor para te perdoar. Jesus não perdoou a Pedro por ele ter negado ele. Jesus não ofereceu aqui a Pedro a segunda chance, não falou com Pedro: Pedro, ainda tem um caminho que eu preparei para você andar. Basta você querer, basta você dizer sim, Senhor. E foi o que Pedro fez. Amém? Então hoje ele te convida, meu irmão, minha irmã, a aceitar o perdão dele. Ele te convida, meu irmão, minha irmã, se você foi muito longe, ele te convida para você voltar. Essa queda não é o seu fim. Não deixe que o pecado continue te separando do amor de Jesus, porque Ele te ama, Ele te escolheu com propósito, Ele te nomeou para um propósito. Amém? Então foi o título: a queda na vida de um homem não é o seu fim, não foi o fim de Pedro. Como assim, Luciana? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, rapidinho, no versículo 14. Atos 5, no capítulo 5, versículo 14, vamos ver aqui, né, o que Deus tinha ali preparado para Pedro. Depois que Pedro ali, né, voltou para a presença, voltou para o propósito que Jesus tinha para a vida dele. Aí vamos ver o que aconteceu aqui na vida dele. Atos capítulo 5. Olha como Pedro foi tão usado pelo Senhor Jesus. O que acontecia através da vida de Pedro. Como Pedro tinha ali mesmo o propósito para que Jesus tinha para que Pedro se cumprisse ainda na vida dele e através da vida dele. Olha que Pedro fazia. O que acontecia quando Simão Pedro, esse mesmo Pedro aqui que nós estamos vendo, que Jesus falou com ele: apacenta minhas ovelhas. Ele foi um discípulo, um apóstolo muito usado pelo Senhor Jesus. Amém? Então a queda dele não anulou o propósito que Jesus tinha para fazer na vida dele e através da vida dele. Olha o que aconteceu. E a multidão Atos capítulo 5, versículo 14 diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e em camilhas, para que ao menos, olha o que Deus fez na vida de Pedro, a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. Olha aí, a sombra de Pedro, aonde Pedro passasse, aonde a sombra dele passasse, ali todos eram curados. Olha o propósito de Jesus na vida de Simão Pedro. Jesus, ele queria que ele se tornasse, né, como nós vimos aqui, esse discípulo que falava do teu amor, que pregava do teu evangelho, que curava, e o propósito de Jesus na vida desse discípulo foi chamar ele para isso, né? Para ele o propósito de Jesus na vida do discípulo Pedro foi esse, dele levar salvação, dele levar cura, dele levar transformação a todos que se achegassem até ele, a ponto que nós vimos aqui até a sombra dele curava pessoas, curava enfermos, irmãos. Olha o propósito de Deus na vida daquele que se arrepende, na vida daquele que resolve seguir mesmo a Jesus. Não seguir Jesus de longe, mas seguir ele de perto. Ser um discípulo, ser uma discípula do Senhor. Olha que bênção, a sombra de Pedro
curava ali multidões. Amém? Então a queda de Pedro lá não anulou o propósito que Jesus tinha na vida dele. Essa queda que você sofreu aí, aonde você caiu aí, nada disso vai anular o que Jesus tem para sua vida. Se Jesus tem propósito na sua vida, nada o que você fazer vai anular esse propósito da sua vida, desde que você se arrependa, desde que você aceite seguir Jesus, desde que você aceite o perdão que Ele te oferece todos os dias. Amém? Glória a Deus! E vamos finalizar aqui em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, para não ficar muito estendido. Lucas capítulo 10. Lucas 10, para a gente finalizar. Lucas capítulo 5, perdão. Lucas capítulo 5, versículo que é o 10, para a gente finalizar aqui. Lucas 5, 10. Vamos ver o que está escrito aqui. Lucas, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: por quê? Qual que era o propósito de Jesus para a vida de Pedro? E por quê que Jesus, após Pedro sofrer ali aquela queda, ele perdoou a Pedro? E após ele perdoar Pedro, Pedro ouviu a voz de Jesus, seguiu a ele e serviu a ele também, que nós vimos que até a sombra dele curava pessoas enfermas. Porque Deus, ele tinha um propósito. Assim que ele chamou Simão Pedro ali naquela praia, quando Deus, ele chama alguém, ele não se engana, meu irmão. Quando Deus chama alguém, Ele sabe. Porque se Ele te chamou, se Ele te escolheu, é você mesmo que Ele quer usar. Amém? Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 5, versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão, olha o que Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Simão Pedro era pescador de peixes. Mas quando Jesus chamou ele para seguir a ele, o propósito de Jesus para a vida de Simão Pedro era fazer ele pescador de almas, ganhar almas para o seu reino. Glória a Deus! Olha que lindo o propósito de Jesus na vida de Simão Pedro. Mesmo ele caindo, ali a queda dele não foi o fim, porque ele cumpriu o propósito de Jesus na vida dele através de modo que a sombra de Pedro curava os enfermos. Você pode dar um glória a Deus aí por essa palavra? Você pode dar um glória a Deus aí por esse pão, esse maná, mesmo em pouco tempo que Jesus ele trouxe para nós? Coloca no seu coração: a queda na vida de um homem não é o seu fim. O propósito de Jesus para Pedro, desde o início, quando Jesus chamou ele, era tornar ele um pescador de almas. A sua queda, coloca isso no seu coração, ela não é o fim. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na sua vida. Receba essa palavra aí na sua vida, receba essa palavra no seu coração. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida e que mais fale Ele no seu coração, porque o tempo aqui é bem curtinho, mas é a continuidade do vídeo do levantar de Jesus na vida de Simão Pedro. E Simão Pedro foi um discípulo aprovado por Jesus, usado por Jesus, porque Jesus tinha propósito na vida dele. Então suporte o processo para você viver o propósito. A queda nem sempre vai ser o fim.
A queda vai ser um recomeço que Jesus vai estar oferecendo para você. Muitas das vezes você não está entendendo isso. Pega essa palavra para o seu coração, que o Senhor Jesus abençoe o seu final de semana, a sua casa. Essa é a minha oração.